Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa onde nós mostramos para você a importância do seguro, trazendo casos concretos, fatos reais, onde um problema que poderia ficar grave foi resolvido por conta da ação da seguradora que pagou a indenização, ou apressou a regulação, ou fez um adiantamento, enfim, tomou alguma atitude que melhorou a situação, principalmente do segurado. Hoje nós vamos falar de um seguro que é bastante desconhecido, que é o seguro de transporte. O seguro de transporte já foi um dos filé mignons do mercado. As seguradoras se estapeavam por causa do seguro de transporte, porque seguro de transporte, incêndio e lucros cessantes eram onde as seguradoras de verdade ganhavam dinheiro. Isso acabou faz tempo. Hoje em dia, uma parte grande das seguradoras não quer mais trabalhar com seguro de transporte, porque o seguro de transporte passou a ter uma incidência de roubo muito alta. Para falar de seguro de transporte, nós temos o Eulálio Toledo, que é gerente de risco especializado em seguro de transporte, e nós temos o Tiago Fescher, que é corretor de seguros, altamente especializado também na carteira. Nós vamos começar com o Eulálio, não porque o Eulálio tem mais barba que o Tiago, mas porque o Eulálio é o especialista que está no começo da operação de transporte. É quem faz o embarque do transporte, quem acompanha o transporte inteiro e quem depois vai regular os pepinos que acontecem. Eulário, seja muito bem-vindo e, por favor, comece a contar um pouco o que é ser gerente de risco de uma grande empresa e cuidar do transporte dessa empresa. Muito bem. Primeiramente, muito obrigado, Antônio, pelo convite. Prazer estar acompanhando aqui meu parceiro de entrevista. De fato, ser um gestor de riscos não é mole. É muito difícil mesmo. Ante as nuances, né, ante ao cenário do nosso país, a atratividade dos produtos, a facilidade de dispersão desses produtos no nosso mercado. E o gerente de riscos, ele está envolvido com uma gama de processos, e dentre esses processos, o processo de seguros. Porque para que haja cobertura securitária, obviamente, a gente tem que, antes disso, nos prepararmos para que não ocorra. Mas quando ocorre, nós temos que ter todos os equipamentos, processos, toda uma dinâmica devidamente consolidada para que a seguradora nos indenize. E a gente conversava até aqui no nosso backstage aqui, uma situação que nós tivemos recente. Neste momento, eu sou muito agradecido porque o nosso time hoje, com quem nós operamos, é bastante focado nos requisitos de gerenciamento de risco. Então nós não temos um histórico recente de grande monta. Mas no Deixa só a gente explicar um pouco para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que são os procedimentos de segurança. Quer dizer, escolta, GPS, enfim, essas coisas. Como é que isso funciona um pouco para a seguradora aceitar o risco? Muito bem. Então, no passado, as seguradoras tinham a pólice de transportes e não tinham procedimento. E, obviamente, ficou inviável para as seguradoras indenizarem ante inúmeros eventos de roubo, o de roubo especialmente. Aí foi aí que se criou o gerenciamento de risco. E junto com o gerenciamento de risco chegaram tecnologias, serviços de segurança, escolta armada e tudo mais. Hoje já está bastante avançado, inclusive com softwares integradores, inteligência artificial participando desse processo de gestão de riscos, né? Então, para quem não sabe, um PGR, um plano de gerenciamento de risco, uma NGR, uma norma de gerenciamento de risco, é exatamente um procedimento para nortear ah, aquilo que vai envolver o transporte e que, concomitantemente, sendo bem executado ou completamente executado, vai nos trazer indenização securitária. E daí, como eu estava para contar, eu ia contar um case nosso de um transporte de eletrônicos que é extremamente atrativo, tem um valor agregado muito alto, uma carga que nós dirigimos aqui de Guarulhos para Araucária, Paraná, e ali na região de Barra do Turvo, né, na Rede Bittencourt, todo o procedimento correto, saiu com solicitação de monitoramento, que hoje é o acompanhamento via rastreamento das nossas cargas, motorista liberado no processo cadastral,
escolta armada contratada para os primeiros 200 quilômetros. Iniciamos uma viagem, 5h30 da tarde, paramos para o pernoite. Então, num desses processos, a norma exigia, a regra exigia que nós tínhamos que escoltar 200 quilômetros da origem e 200 quilômetros do final, ante o valor da carga. Escolta selecionou, recrutou um bom lugar para a parada, nosso motorista parou, pernoitou, tranquilo, sossegado. A central de monitoramento continuou acompanhando o sono dele lá para verificar possíveis desvios no sistema, tudo tranquilo. Ele reiniciou a viagem, passou pelo pedágio. Então, presume-se que está tudo sob controle, né? Mas não. Após o pedágio, eu te contava, um caminhão, um segundo caminhão, ele simplesmente fechou o nosso, vários homens armados. Então, hoje é até difícil você mitigar isso. E o nosso motorista foi abordado, o bandido entrou pela janela, que hoje tem proteções de janela que alarmam também o sistema, mas a norma não exigia. Entrou pela janela e circularam muito pouco, pararam no matagal e com aquele mesmo caminhão que nos abordou, eles fizeram um transbordo com vandalismo do carro e tudo mais. Foi identificado o roubo? Foi. Ele foi identificado. Mas a reação policial dos órgãos governamentais, a nossa própria reação durante o acionamento do pronta resposta, efetivamente não foi suficiente para chegar a tempo de mitigarmos esse prejuízo. Mas todo esse contexto, todo esse atendimento ao que estava previamente previsto, nos deu a cobertura securitária. Inclusive, foi muito rápida, nós não tivemos nenhuma dificuldade com relação a isso. Foi muito positivo. Então vocês veem isso, quer dizer, seguradora, é o que eu digo sempre aqui nesse programa, o negócio da seguradora é pagar indenização. Não tem razão nenhuma para uma seguradora séria não pagar uma indenização. Você vai me dizer, bom, mas pode ter seguradora que não é séria. Pode ter seguradora que não é séria, mas vai ser uma exceção. Cada vez mais as seguradoras estão altamente profissionalizadas, estão se profissionalizando. Por outro lado, a SUSEP tem feito controle muito rigoroso da operação das seguradoras e os segurados também estão percebendo a importância de agir corretamente, como o Eulálio acabou de contar, tomando todas as medidas necessárias para diminuir o risco, para diminuir a possibilidade da ocorrência do evento que vai gerar a indenização. No seguro de transporte, inclusive, é importante dizer que o seguro de carga de pessoa jurídica é obrigatório por lei. Você precisa contratar esse seguro se você tem uma empresa e vai fazer um transporte, seja lá do que for. Quer dizer, embarcou num caminhão, propriedade de uma empresa, tem que contratar o seguro de transporte. E o seguro de transporte não é o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Quem contrata é o dono da carga, que é o seguro de transporte, que é o que o Eulálio faz, é onde o Eulálio age, onde o Eulálio toma as providências necessárias, e o outro é o seguro do caminhão. As garantias não são as mesmas. O seguro de transporte é muito mais amplo do que o seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil, como o nome diz, garante indenizações a terceiros que sejam afetados de alguma forma por um acidente envolvendo o caminhão. O seguro de transporte não. Ele cobre roubo, ele cobre danos causados pela água, ele cobre o tombamento do caminhão, ele cobre ferrugem, enfim, ele cobre praticamente todos os riscos que podem afetar de alguma forma a carga, desde o momento que ela é embarcada até o momento que ela é desembarcada. Eulálio, você quer completar alguma coisa? Perfeito, é isso mesmo, fazer essa distinção, né, das apólices, das coberturas. Tem outras envolvidas, como o seguro da frota também, para não haver ônus para as empresas que estão realizando esse transporte, mas essa expertise é tua, eu vou deixar para você falar. Mas é exatamente isso. No seguro da carga, obviamente, é onde estão os maiores valores envolvidos e, concomitantemente, as regras de segurança têm que ser mais robustas. Tá, joia. Tiago, vamos entrar agora na sua parte, que é a corretagem do seguro de transporte, que é uma coisa sofisticadíssima, uma coisa muito delicada, porque o dono da carga espera que o corretor atenda todas as necessidades deles e as seguradoras são cada vez mais exigentes na cobrança
do que o segurado tem que fazer durante a operação de transporte, como o Eulálio colocou muito bem. Por favor, explica um pouco como é que é isso. Lógico. Foi muito interessante o que você falou, porque é interessante a gente perceber que o corretor é um intermediário, né? Então, como intermediário, como qualquer outro corretor de imóveis, enfim, ele tem duas partes interessadas que precisam ter os seus interesses, as suas obrigações, os seus deveres, os seus bônus ali equalizados, né? O segurado, né, o caso do Eulálio seria o meu segurado, né, ele é muito exigente com a gente, porque é o que você falou, ele precisa ter a confiança de que o corretor ofereceu para ele uma cobertura dimensionada, que o corretor, muitas vezes, eu sei que não é o caso de todas as seguradoras, mas muitas vezes identificou o risco para o cliente. Tem cliente que corre o risco e não sabe identificar ele. Por quê? Porque a operação do cliente é de logística e a nossa operação é de intermediação de transferência de responsabilidade, né? Então, muitos clientes que eu visito e que meus colegas visitam falam, olha, você quer fazer o seguro da frota, por exemplo, né? Que a gente, até como brasileiro, tem um apego ao casco, né? Apego ao veículo, mas o teu maior problema está na carga, né? Essa carga que você está transportando, ela é muito importante. Tanto é que, sabiamente, o doutor falou que é uma carga protegida por uma obrigação legal de estar segurada. Por quê? Porque é o que move a economia. A economia só se movimenta quando alguém vai lá e compra um produto. Se o produto não chegou, tem que ter uma compensação financeira nesse processo para que a economia continue girando de forma eficaz e faça com que o PIB cresça. No final é isso. E tem um corretor aqui no meio, com dois pratos aqui, né, seguradora e segurado, tentando equilibrar. O segurador falou, eu quero tudo. O segurador falou, mas tudo não dá. Não, então vamos puxar um pouco para cá. Não. E para criar um ambiente equilibrado. Seguro é equilíbrio. Então, muitas vezes a seguradora vai falar, olha, eu quero nessa carga 3 escoltas e um helicóptero. Não dá. Então, o que a gente pode fazer? E muitas vezes a solução com o cliente. Ele fala assim, então, eu não vou embarcar, que seja aqui 500 mil. Vamos dividir em 2? Fazer 2 embarques de 250, aí eu consigo viabilizar economicamente, porque a margem da transportadora ou do embarcador, no caso, não é tão maravilhosa assim para colocar um helicóptero em cada carga, né? Então, o trabalho do corretor é esse, e é um trabalho lindo. Pelo menos eu amo esse trabalho de chegar numa conclusão, né? De chegar numa solução para falar, seguradora, você tem o seu prêmio bem calculado e bem equilibrado. A tua operação no final vai dar um lucro porque você dimensionou bem atuariamente esse seguro. E segurado, embarcador, transportador, você tem uma proteção aqui que também não é porque você quer usar. Ninguém põe o cinto de segurança para bater o carro. Você põe o cinto de segurança porque você, se acaso acontecer alguma coisa, você tem uma proteção, né? E eu, corretor, eu sou suspeito que eu trabalho na corretora desde os 13 anos, então eu só vivi esse ambiente, né? Então, às vezes, eu acho que eu sou até apaixonado demais. Mas eu ser corretor, ser o agente que equilibra aquilo ali, é muito difícil. O doutor sabe que é possível, mas é muito difícil hoje ter uma conta que não tem corretor, né? Então, ser uma figura tão importante ali para equilibrar, diante de tudo isso que eu falei, a economia, pô, é muita responsabilidade, né? Mas é uma delícia. Você tem um exemplo de um caso de seguro de transporte que você possa contar, onde o seu trabalho foi importante para resolver a situação da seguradora e do segurado? Vários. Eu tô hoje com 19 anos atuando com seguro de carga. É o que eu falei, estou na corretora desde os 13 anos. Então, mas alguns chamam mais atenção e eu fiz questão de trazer aqui para a gente conversar um caso que não foi de roubo, foi de tombamento. Né? Porque as seguradoras também têm muita preocupação com o tombamento e é um gerenciamento de risco que, embora o mercado tenha feito esse jargão, gerenciamento de risco roubo, mas gerenciamento de risco tombamento é muito mais difícil de você fazer. Né? Envolve treinamento, envolve telemetria, então assim, é muito mais complicado e gera um prejuízo muito grande para a seguradora. Então, só para dar um panorama aqui, o embarcador vai saber do que eu estou falando. É um embarque São Paulo-Rio, descendo a Serra das Araras à noite, uma carreta Cider com alimento perecível dentro. Então assim, e chovendo. Tudo bom para acontecer um sinistro, né? Resultado, em uma das curvas, lógico que a gente não consegue apurar, não tem caixa preta caminhão, né? Mas não consegue apurar exatamente o que aconteceu, mas uma das curvas o caminhão veio a tombar
né? Até a carreta tombou e o cavalo ficou em pé. E aí é muito interessante o nosso trabalho, porque assim, primeira coisa que o segurado faz é ligar pra gente e perguntar, tem cobertura, né? Então, ó, antes disso, a gente já atuou, né? E aí tem a convicção de falar, cara, você cumpriu as regras? Cumpri, então tem. Então, primeiro ponto, relaxa. E aí tem um fator emocional, porque o embarcador tá com aquela carga ali dentro que ia ser vendida lá no Rio. É o lucro dele que tá lá dentro. Não é. E outra, é o lucro dele, é o salário dos funcionários, é a viagem que ele vai fazer, é tudo que tá ali dentro daquele caminhão. Então, primeira coisa, 4h30 da manhã. Tiago, tombou a carreta do Rio. Que é uma que faz todo dia, tombou a carreta do Rio. Eu falei, tá bom, tá cumprido tudo certinho, tá, não sei o quê. Não, tá tudo certinho. Eu falei, então relaxa. E você vai desligar o telefone comigo, você vai ligar para a seguradora. Porque você tem todos os dados. Se eu pegar os dados para ligar, vai demorar mais. Então, liga para a seguradora e aciona a seguradora agora. Ele aciona a seguradora, questão acho que de 20 minutos, meia hora, chegou 2 carros da seguradora e vamos proteger essa carga e vamos... porque a pista está molhada, né? E alimento. Vamos proteger essa carga, tá, não sei o quê. Quando foi umas 6 horas, ele me ligou já num outro tom. Já num tom um pouco mais tranquilo, falando, pô, o trabalho desses caras são bons mesmo, hein? Vieram aqui, a gente já conseguiu outra carreta aqui no Rio, ela chegou, os caras da seguradora colocando caixa em cima do caminhão. Eu falei, cara, eu só não fiz isso porque eles iam ser tão rápido que eu ia chegar e vai estar pronto. Né? Senão eu teria ido de carro até aí. Aí chegou, desceu e depois a regulação, né? Porque, e esse alimento? A gente tinha um problema também até com o odor desse alimento, né? Então a seguradora, naquele afã e outra, frota e carga com a mesma seguradora. Então já levanta aquelas bandeiras vermelhas na seguradora e fala assim, vamos regular, mas vamos analisar esse sinistro, né? Vamos entender o que aconteceu. E no meio desse afã, no meio dessa confusão toda, eu falei para o segurador, olha, a carga está fedendo, começando a feder. Vocês autorizam o descarte? E eles prontamente, lógico que autorizam. Mandam uma foto, porque vocês sabem que o procedimento é, vamos fazer inspeção, vamos ver. Mas é importante ressaltar a flexibilidade da seguradora. Falou, não, tirou foto, viu lá, corre. Né? E esse cliente, ele era um distribuidor, então ele comprava de um fornecedor para distribuir. Ou seja, o cliente dele falou, eu não quero saber se tombou, eu quero o meu produto. No dia seguinte ele estava comprando de novo, para entregar na madrugada. E o caixa desse cara? Era uma carga aí mais ou menos de 400 mil reais, e o caixa dele teve que 400 mil reais de novo, né, para girar. Então, ou seja, qual foi o pedido do cliente para mim? Vamos regular, foi na primeira semana do mês. Vamos regular, mas de preferência, paga dentro do mês. Porque aí fecha a conta, tudo certinho e tal. Passei isso para a seguradora. E aí entra um fator interessante. A gente sempre teve uma relação transparente com a seguradora. E sempre teve uma relação de parceria, no sentido de a conta estoura, vamos ajustar a taxa. A conta estoura, vamos ajustar a POS. Falar para o segurado também, falar, pô, o transporte ele é uma conta que exige um equilíbrio ali mais fino. E o segurado sempre compreensivo com a seguradora. Quando o segurado pediu que a seguradora fosse compreensivo, não tinha argumento. E outra, não é que não tinha argumento. Ela queria indenizar rápido. O cliente bom. Ela falou assim, não, eu vou indenizar porque a nossa relação é boa. O analista de sinistro falou isso. Olha que case mais legal, né? E que seguradora mais humana, né? Que seguradora mais sensível ali às questões. Resultado, até o final do mês estava pago a carga, né? E o casco demorou um pouco, porque o caminhão, então, mas não estava a pólice comigo. Eu até brinco com o segurado falando assim, tá vendo? Se tivesse comigo tava mais... Mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. Como vocês estão vendo, seguro é cachaça. Seguro vicia. Quem começa a trabalhar com seguro não consegue parar de trabalhar com seguro. Eu sei disso porque eu estou nisso desde 1976. Tentei 2 vezes parar, não consegui ficar mais 90 dias afastado. Então, seguro é como o Tiago falou. Seguro é meio que paixão. E seguro é paixão porque seguro resolve a vida de alguém que está num aperto, alguém que está precisando, alguém que pode perder tudo que tem se o seguro não agir rápido, se o seguro
não resolver o problema dele da forma mais eficiente possível. Volto a dizer para vocês, para encerrar o programa, que seguradora tem como negócio pagar indenização. Tem gente que tem como negócio vender automóvel. Você não concebe você comprar um automóvel e não entregarem o automóvel. O seguro é exatamente igual. Você compra o direito de receber uma indenização se você tiver um evento coberto e a seguradora vai pagar essa indenização que nem a concessionária de automóvel entrega o automóvel. Mas aí o Tiago colocou no começo da fala dele uma coisa muito importante. Quase todos os seguros no Brasil são feitos com corretor de seguros. E isso não acontece porque o corretor de seguros é a fadinha do Peter Pan ou alguma coisa assim. Isso acontece porque o corretor de seguros resolve. Então, em seguros mais complexos, não deixe de contratar ou de contatar um corretor de seguros. Eulália, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. E a você que participou, que acompanhou mais este Escolha Segura, muito obrigado e até o próximo programa. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.